Se você tem filhos, provavelmente já comprou uma dessas bisnaguinhas no supermercado, que tem aroma de leite, cheiro de leite. Você já deu uma olhada nos ingredientes atrás do pacote? Dá uma olhada aí, Oliver, além de farinha, o que tem mais nesses pãezinhos? Açúcar invertido. Tá bom. E a lista continua. A gente vai ensinar nesse vídeo como fazer uma bisnaguinha ou um pão de forma extra macio, para que você tenha comida e pães saudáveis na sua casa. Seja muito bem-vindo, esse é o canal do Pão da Casa, meu nome é René Seifert e se você quer aprender a fazer pães em casa, clica aí no botão de se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos. Para esse pão ficar extra macio, a gente vai utilizar um processo japonês que chama Tanzong. Esse processo ele se constitui em gelatinizar uma parte da farinha que a gente vai utilizar no pão. Ele vai fazer com que o pão ele absorva mais umidade, com que ele tenha mais volume e principalmente que ele fique super macio. Essa primeira etapa para você fazer essa receita, a gente vai pegar uma parte da farinha que a gente vai utilizar no pão e no caso aqui eu vou utilizar 50 gramas, que vai dar cerca de 2 colheres de sopa, um pouquinho mais. 2 colheres e meia. 2 colheres e meia, né, Oliver? Aqui, ó. 2 colheres e meia de sopa. E a gente vai adicionar 5 vezes o peso da farinha em leite. Se você não tiver o leite e também quer fazer, pode usar água também. A gente vai fazer esse pãozinho com leite. Então, eu vou tarar a balança e a gente vai adicionar 5 vezes o peso da farinha. No caso, 250 ml ou 250 gramas de leite, que é o equivalente a uma xícara de leite. Aqui. Tá. E o Thomas vai mexer, Esse processo vai gelatinizar a farinha e a temperatura que a gente quer que chegue é 65 graus. Se você não tiver um termômetro, não tem problema, a gente também não vai utilizar um aqui, mas a gente percebe quando a farinha começa a gelatinizar, ela vai ficando mais gomosa, né? E ela junta, como se fosse um mingau. Você vai ver aqui mais ou menos como que é esse estado. Não vai dar 2 minutinhos ou 3, você já vai ver que a farinha começa a gelatinizar. Olha só o estado dela, vai virando um mingau. Tá? Isso significa que ela chegou nos 65 graus, né? Ou está um pouco passando disso. Então eu vou desligar já o fogo, mexer bem para homogeneizar. Ó, é isso que a gente quer. É a textura de um mingau. Está quente agora, então não está na temperatura certa para fazer pão. Então você vai ter que se programar e fazer isso um pouco antes. Se você quiser, até pode fazer uma quantidade maior. A gente vai transferir isso aqui para uma baciazinha e vai levar para a geladeira para esfriar. E se você quiser, pode utilizar farinha integral, seu pão vai ter ainda mais nutrientes. Para fazer essa receita, eu vou pesar o restante da farinha e serão 450 gramas de farinha. Lembra que 50 gramas já está lá no Tanzong, que vai completar então meio quilo ou 500 gramas de farinha. 10 gramas de sal. Vai lá, Thomas. Isso. 5 gramas de fermento seco. Esse fermento seco liofilizado, fermento que você compra no pacotinho no supermercado. Misturar esses ingredientes. A gente vai usar também um pouquinho de açúcar. Só que aqui não é tudo, tem que pesar 20 gramas, é o dobro da quantidade de sal. Agora a gente vai colocar 2 ingredientes bem importantes. Eu vou colocar o Tanzong que a gente preparou. Agora a gente vai colocar fermento natural. Eu vou utilizar 20% aqui para essa receita. A gente está trabalhando com os 2 fermentos, então 100 gramas. Se você não souber o que é o fermento natural e quiser aprender a fazer, é só olhar aqui no card e seguir que a gente já tem essa receita aqui no canal. Agora, se você não quiser utilizar o fermento natural, você não tem e vai demorar para fazer, não tem problema. Ao invés de usar o fermento natural, coloca 2 ovos. E aí o pãozinho vai ficar muito bom também. Além desses ingredientes, a gente tem mais 2. Um é a manteiga e o outro é o leite. Mas tem um segredinho aqui. A gente não vai já colocar o leite ali dentro. A gente vai, na verdade, eu vou usar essa caneca aqui, que vai ser melhor. Ó, vamos colocar a caneca
E eu vou pesar aqui 100 gramas ou 100 ml de leite. Sabe por quê? Porque a gente vai adicionar o leite na massa aos poucos. Se colocar tudo de uma vez, pode ser que a farinha que você vai utilizar, ela não absorva toda a água. A gente quer uma massa bem macia, é isso que a gente vai mostrar aqui. Então a gente vai colocar aos poucos. Para algumas pessoas vai precisar bem pouquinho leite, outras um pouquinho mais. Eu vou começar colocando a metade disso. Vou deixar o resto guardadinho e eu vou adicionando aos poucos. Agora que a gente vai começar a mexer aqui, vamos limpar um pouco a mesa? A gente vai começar agora a misturar bem esses ingredientes. É tão gostoso. É gostoso, né? Nossa, que bagunça. Ó, a massa, tá vendo aqui? Ó, a minha farinha tá absorvendo bastante o líquido que tem aqui dentro. Então eu vou adicionar um pouquinho mais de leite. Pode ser que a sua farinha ou a minha farinha, ela absorva todo esse leite, né, os 100 ml. A gente vai colocando aos pouquinhos para sentir a consistência da massa. Já foi quase tudo para minha farinha. A sua pode ser que precise bem menos. As farinhas, elas variam muito de região, de país, quanto líquido elas conseguem absorver. Vou colocar isso para lá. E aqui, ó, na mesa, olha aqui, vamos amassar bem. Ela vai grudar um pouquinho, porque eu coloquei um pouco mais de leite, né? Então ela fica um pouco mais úmida, para ela ficar bem macia, mas ela logo vai absorver toda essa umidade e vai ficar bem macia. Esse processo de amassar vão ser cerca de 10 a 15 minutos até a massa ficar bem macia e bem elástica. E ela vai ficar ainda melhor porque a gente vai colocar manteiga. São 40 gramas de manteiga. Tá? E agora, ó, mistura com as duas mãos. Como a massa ela já está mais consistente, às vezes demora um pouquinho para ela absorver. Mas você vai ver que na medida em que a manteiga vai incorporando, ela vai ficar ainda mais macia. Ah, ela tem que incorporar, é tão gostoso. Aí, ó, amassa. Quem está cansado de amassar? Eu não. Não? Eu peguei a sua, pai. Ah, você pegou a minha massa? E daí? Então, troca de volta. Aqui, ó. Troca. Isso. Aí. Bom, vamos mostrar para o pessoal. Olha como é que a nossa massa tá lisinha. Tá lisa e macia. Ó. É isso que a gente quer. Vamos juntar e fazer uma bola grande. A gente quer uma bola assim, para toda a massa. E a gente vai colocar ela para descansar cerca de 10 minutinhos dentro da bacia. Com a massa descansada 10 minutinhos, a gente vai fazer uma dobra nela. Ela ainda não começou a fermentar. Então vira de cabeça para baixo. Você pode usar a mão ou um rolinho. E isso vai fazer com que a cadeia de glúten fique ainda mais comprida. E aí faz uma dobra nela, sobre ela mesma. Igual dobrar uma carta. Aqui, ó. É, só que daí ao invés de ficar igual uma cara. Você pega uma bacia limpa, você vai colocar ela nessa bacia. Vai cobrir preferencialmente com um pano úmido. Se você quiser, pode usar um plástico filme. Esse aqui eu vou umedecer e vai levar para a geladeira. Aí na geladeira você vai deixar cerca de 10 ou 12 horas. Ela vai crescer, você vai ver que ela vai crescer bastante, mas ela vai parar a fermentação. E é isso que vai dar qualidade, sabor e aroma para o seu pão extra macio. Agora vocês dois estão liberados, essa massa vai para a geladeira. Querem brincar? A gurizada foi brincar, mas eu já preparei uma massa, na verdade 2 massas que estão fermentando desde ontem e eu quero mostrar para você como você pode fazer tanto as bisnaguinhas, mas também um pão de forma. Se você quiser utilizar para fazer sanduíche, bauru, misto quente, você decide qual o formato do pão que você quer. Olha só o tamanho dessa massa. Ela ficou já bem mais de 12 horas na geladeira e ela, bem dizer, triplicou de volume. Ela está geladinha. Porque ela cresceu e parou. Tá? E é essa massa que agora a gente vai modelar para ter o formato final. Vou jogar um pouquinho só de farinha na mesa e a gente vai virar. Essa aqui é a parte de cima do pão ou da massa. E a gente vai, então, soltar ela da bacia para modelar. Aqui.
ela ainda está cheia de ar. O tamanho das bisnaguinhas depende de você. Você pode fazer ela um pouco maior, menor. Se você quiser utilizar essa massa para fazer o pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, você pode utilizar. Então, olha, eu vou fazer aqui uma marca, 2 no meio, em 4 partes. Depois vou fazer mais uma e vou dividir, então, a massa. Toda a massa, para ficar mais ou menos com o mesmo tamanho. Se você quiser precisão, você pode usar uma balança e pesar. Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 pedaços e eu vou dividir mais uma vez para fazer os pãezinhos menores. Aqui, se você quiser, já poderia fazer um pão de hambúrguer. Eu vou fazer as bisnaguinhas, então vou fazer elas ainda menores. Aqui elas vão ter em massa, cerca de 60 gramas cada uma. Tem uma variação dependendo da quantidade de leite que você adicionou, mais ou menos. Então agora eu tenho 16 pãezinhos simples. Você vai pegar a massa, colocá-la de cabeça para cima e dar uma pré-modelada, fazer ela redondinha. Olha, com o movimento da mão, assim, né, e com os dedos como se fosse uma garra, né, você vai rodando ela e ela já vai ficar redondinha. Deixa eu colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa, para ela desgrudar mais fácil. E assim, sucessivamente, ó, pego ela, viro de cabeça para cima e dou uma pré-modelada. Faço ela redondinha. Aí, ó, deu certo. Aqui. Maravilha. Enquanto essas aqui, eu deixo elas descansarem um pouquinho, eu vou preparar as bolinhas da massa que eu vou utilizar no pão de forma. Então, é a mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho a massa já fermentada. Ela fermentou na geladeira. Essa aqui foi um pouco mais de 12 horas. Está com quase 16 horas. E da mesma forma, eu vou colocar toda essa massa nessa forma. Se você quiser, você pode fazer 2 pães. É seu critério. Tá? Só que eu não vou dividir, vou fazer um pouco menos de bolinhas. Vou dividir em 4, 8. Então, vamos lá. O ideal é que você veja, ó, cortei um pouquinho, algumas um pouquinho maior que as outras. Quanto mais uniformes elas forem, melhor vai ser. Da mesma forma, eu viro ela de cabeça para cima e pré-modelo fazendo uma bola. Agora, essas descansam e eu já vou modelar as bisnaguinhas no formato final que elas vão ter. E o processo aqui é relativamente simples. Tem 2 formas de você fazer isso, né? Você vai abrir a palma da mão, ó, e vai fazer ela compridinha, fazendo uma bisnaguinha. Aí. O que é importante é que você veja onde está a parte de baixo, ó, aqui foi onde eu fechei, aí aqui vai ser então a parte de cima do pão. E ele vai para a forma. E assim sucessivamente com todas elas. Ó. Essa é então uma modelagem que você pode fazer, a outra para o pão de forma. Como eu disse, eu vou colocar todo o pão, toda a massa nessa forma. E aqui é a mesma coisa, eu vou puxar um pouquinho a massa para fazer ela um pouquinho mais retangular. E a nossa expectativa é ter um pão super macio. Aí. E está aqui então, né, a massa desse pão super macio para uma forma. Chegou agora a hora de fazer a segunda fermentação. A gente tem que esperar esse pão crescer. E a gente vai esperar ele quase triplicar de volume antes de pôr assar. Então você vai cobrir e vai deixar em temperatura ambiente até que essa massa esteja quase triplicando de volume. Quando você perceber que ela está quase triplicando de volume, você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus e colocar para assar. Enquanto essa massa descansa, a gente vai limpar essa mesa. Olha só, o pão de forma está já
chegando quase 3 vezes o volume inicial dele. Alguns gomos ficaram um pouco mais apertados. Vamos ver como é que ele vai sair do forno. Antes de levar para o forno, eu vou dar um banho com a gema de ovo. Pode usar o ovo inteiro se quiser. E como eu sei que o pão já está na hora, está bom para ser assado, eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Vamos tirar as bisnaguinhas do forno. Olha só. Oh, ficaram lindas, ó. Grandes, cheias de ar. Olha só, já dá para perceber que elas estão extremamente macias, ó. Esperar ela esfriar um pouquinho e chamar a gurizada para testar e ver se a gente aprova esse pãozinho super macio. Chegou a melhor hora, né? Da gente experimentar as nossas bisnaguinhas. E olha só como elas ficaram lindas. Será que elas ficaram macias? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha a maciez desse pãozinho. Olha isso. Nada de 20 ingredientes que a gente não sabe o nome, né? Tipo leticina, massa. Quando a gente corta esse pãozinho aqui, ó, ele desfia. Quer ver, ó? Olha só. Super macio. Será que as crianças vão aprovar? O que vocês acham? Quem não aprova uma bisnaga, pai? Me fale quem. Olha só que aroma bom, pãozinho super bem fermentado. Olha só a maciez disso aqui. Coloque o seu joinha, isso vai ajudar muito as pessoas a receberem receitas como essa. E assim, pouco a pouco, cada vez mais, vai ter gente fazendo pão bom, saudável no Brasil e fora do Brasil. Se você ficou curioso para saber como que ficou o pão de forma, tá aqui o resultado. Ele ficou um pouco espremido, muita massa para aquela forma. Mas o que é importante que a gente quis mostrar nesse vídeo é como esse método Tanzong ele funciona para deixar o pão super macio. E olha só, deixa eu cortar esse aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Se não é fantástico. Segura. Uma congelada. Vamos desfiar ele aqui mais um pouquinho, olha só. É isso que a gente quer. Ó. Se você fizer em casa, coloca um pouco menos de massa na forma, não tanto quanto eu coloquei, para ele ficar com um formato mais homogêneo. Mas é muito bom.